Voltei e preciso hablar. Algumas pessoas precisam parar de falar que tudo é ataque espiritual, viu? Algumas vezes é só a tua falta de noção mesmo ou falta de caráter, viu? Lá em Gálatas 6:7 fala assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, hoje eu quero falar de uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, mas se incomodar, antes de dizer que é perseguição, ora primeiro e pergunta: Senhor, será que essa palavra é pra mim? Porque tem gente que faz besteira, fala o que não deveria, trata alguém mal, cria uma confusão, provoca uma contenda e depois, quando alguém reage, ela olha pro céu e diz: é o inimigo tentando me parar. Meu Deus. Meu irmão, às vezes não é o inimigo não, tá? Às vezes é você mesmo que está dando o trabalho. É verdade. Tem coisa que não é batalha espiritual, é falta de sabedoria, é falta de educação, é falta de humildade, é falta de noção. A pessoa pisa no pé do outro e depois pergunta por que o outro está mancando. Olha lá. Tem gente que é especialista em transformar consequência em perseguição. Fala mal, depois se sente atacada. Ofende, depois diz que foi desrespeitada. Provoca e depois se faz de vítima. Cria confusão e no final da história consegue sair como a pessoa que foi injustiçada. É quase que um talento, viu? É o tipo de pessoa que, se existisse um Oscar para quem consegue ser o causador e a vítima da mesma história, teria gente que tava levando a estatueta para casa. Ó, toma aqui pra tu. Mas a Bíblia diz em Gálatas que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E isso significa que nem tudo que acontece conosco é perseguição. Algumas coisas são simplesmente consequências das suas sementes, do que foi plantado, do que tu plantou lá, meu bem. Plantou grosseria? Não vai achar estranho quando as pessoas se afastarem de perto de ti. Plantou fofoca? Não fica surpreso quando as pessoas perderem a confiança em ti. Plantou arrogância? Não reclama quando ninguém quiser conversar contigo, ser humano. Plantou contenda? Não espera colher comunhão não, tá? Porque ninguém vai querer ficar perto de ser humano assim, tá? E tem uma coisa que precisamos entender. Nem todo mundo que discorda de você tá sendo usado pelo diabo. Às vezes a pessoa ela só tá mesmo discordando. Às vezes alguém tá tentando te corrigir. Às vezes alguém está dizendo uma coisa que você não queria ouvir, mas precisava. E existe uma diferença enorme entre perseguição e correção. Quem é imaturo chama a correção de perseguição. Agora, quem é maduro mesmo pergunta: o que Deus quer me dizer com isso? O que Ele quer me ensinar através disso? Desse irmão que tá vindo falar comigo. Provérbios 12:1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão não demonstra sabedoria. Então, meu irmão, se toda vez que alguém te corrige você se ofende, talvez o problema não seja a maneira como todo mundo fala com você. Talvez o problema seja porque você não suporta ouvir uma correção. Ou você não gosta de saber que talvez você esteja errado. Olá! Não, isso aí é porque você, na verdade, é sabor crente, Tem outra coisa também. Para de espiritualizar aquilo que precisa de arrependimento. Novamente, nem tudo é Satanás. Tem gente que precisa parar de expulsar demônio e começar a pedir perdão. Tem situação que não precisa de uma campanha de 7 dias. Precisa de uma conversa sincera e de 2 palavrinhas. Sabe qual é? Eu errei. Mas parece que essas 2 palavras ela têm um peso espiritual enorme para algumas pessoas, né? Meu Deus! A pessoa consegue falar durante 1 hora, ela explica tudo, ela justifica tudo, ela conta a história desde 1998, ela vai trazer testemunho, ela conta texto, print, até profecia. Mas ela não consegue dizer: eu errei. É verdade. Exemplo? Então toma. Davi foi confrontado por Natan e não ficou inventando desculpa não. Ele reconheceu o pecado e isso aí é maturidade. Maturidade não é nunca errar, viu? Maturidade é reconhecer quando erra, é ter humildade para dizer: eu passei do ponto, eu falei errado, eu interpretei mal, eu te feri, me perdoa. Isso é caráter. Por que podemos falar de caráter? Porque existe uma coisa muito perigosa dentro da igreja: gente com cargo, mas sem caráter. Gente com formação, mas sem humildade. Gente com conhecimento, mas sem amor. Pode ter diploma, pode ter título, pode ter microfone, pode liderar uma célula, pode estar há 20 anos na igreja, pode conhecer a Bíblia inteira, pode ter uma posição importante, mas se não consegue tratar pessoas com respeito, alguma coisa está errada. Cargo não é caráter, título não é caráter, formação não é caráter, microfone não é caráter. O caráter ele aparece quando você é contrariado. O caráter aparece quando ninguém está te aplaudindo. O caráter aparece quando você tem razão, mas escolhe não humilhar quem está errado. E outra coisa, o caráter aparece quando você recebe uma correção e ao invés de se sentir ofendido, você resolve o quê?
aprender. Jesus tinha toda a autoridade e mesmo assim ele lavou os pés dos discípulos. E isso deveria quebrar o orgulho de muita gente, porque tem gente que quer ser chamado de líder, mas não quer servir. Quer autoridade, mas não quer responsabilidade. Quer respeito, mas não sabe respeitar. Quer ser valorizado, mas desvaloriza os outros. Quer que todos reconheçam a sua importância, mas não percebe que o reino de Deus não funciona baseado em ego. Quanto maior a posição, maior deveria ser a humildade, porque liderança não é licença para ferir pessoas, sabe? E aqui está uma das partes mais sérias. Tem gente que, ao invés de trazer pessoas para a igreja, ela está afastando pessoas da igreja. E talvez nem perceba. Ou percebe sim. As pessoas, elas chegam quebradas, elas chegam procurando Deus, elas chegam precisando de acolhimento e encontram o quê? Competição, fofoca, arrogância, disputa, julgamento, gente querendo provar que sabe mais. Pra quê? Aí depois a igreja ora, Senhor, manda vidas. E Deus pode estar dizendo, eu mando, mas vocês precisam aprender a cuidar delas. Porque não adianta convidar alguém pro culto e depois fazer essa pessoa se sentir inferior, se sentir pior do que ela chegou. Não adianta falar Jesus te ama no domingo e na segunda-feira a pessoa não presta mais pra nada. Fica tratando os irmãos como se não fosse ninguém, como se não servisse, como se não soubesse de nada. Com desprezo, sabe? Não adianta querer ganhar multidões se a gente não consegue amar quem tá sentado ao nosso lado. Jesus disse em João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus não disse que reconheceriam os discípulos pelo cargo, pelo título ou pela capacidade de discutir. Ele disse que reconheceriam pelo amor. Tem gente que precisa entender uma coisa. Você pode ganhar uma discussão e perder uma pessoa. Você pode provar que estava certo e fazer alguém desistir. Você pode vencer o argumento e perder a oportunidade de mostrar Jesus. Que vitória, né? Tem gente que não sabe a diferença entre defender a verdade e defender o próprio ego. Porque às vezes a pessoa diz, eu só estou defendendo a verdade. Mas se para defender a verdade você precisa humilhar, diminuir, ferir ou destruir todo mundo ao seu redor, talvez você esteja mais interessado em estar certo do que realmente em representar Cristo. Efésios 4:29 nos ensina que nossas palavras devem servir para edificar. Então, antes de falar, pergunte a si mesmo, é verdade? Precisa ser dito? Eu sou a pessoa certa para dizer isso? E a maneira como eu vou falar, será que vai edificar ou destruir? Porque falar uma verdade de qualquer jeito não é necessariamente maturidade. Às vezes é apenas grosseria usando uma roupa de espiritualidade. Tem o famoso, eu sou assim mesmo. Não, meu irmão. Se ser assim significa ferir todo mundo, talvez não seja personalidade. Talvez seja uma área que Deus está mandando você tratar, sabe? Ah, eu sou muito sincero. Talvez você seja sincero mesmo, mas sinceridade sem amor pode virar crueldade. Ah, eu falo na cara. Ótimo! Agora aprenda a falar com graça, com amor, com sabedoria. Ah, eu não levo desaforo não. Então talvez você precise aprender a levar um pouco mais de cruz, porque seguir Jesus significa abrir a mão do ego. Olha só, humildade não significa achar que você não sabe de nada. Humildade é reconhecer que você não sabe de tudo. Você pode ser excelente e ainda precisar aprender. Pode ser experiente e ainda errar. Pode ter uma formação maravilhosa e ainda precisar ouvir alguém. Pode ser usado por Deus e ainda precisar ser corrigido. Paulo disse em Romanos 12:3, para ninguém pensar de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, não se coloque num pedestal. Deus nunca te colocou. Porque quando alguém acha que é dona da verdade, qualquer discordância vira ataque. Quando acha que é indispensável, qualquer substituição vira desvalorização. Quando acha que tudo precisa girar ao redor dela, qualquer pessoa que receba atenção vira uma ameaça. Precisamos entender, ninguém é dono da igreja, porque o dono é Cristo, entendeu? Nós somos apenas servos. Então para de transformar ministério em território, para de transformar liderança em propriedade. Para de achar que porque Deus te deu uma função, ninguém pode te questionar. Você recebeu um cargo para servir, não para se sentir superior. E sabe o que é mais engraçado? Às vezes a pessoa diz, estão tentando tirar o meu valor. Meu Deus. Minha irmã, o seu valor não depende do cargo que você ocupa. É bom lembrar. Se amanhã tirarem um microfone da tua mão, você vai continuar sendo filha de Deus. Se amanhã você não estiver à frente, Deus continua vendo você. Se outra pessoa for escolhida, você não deixou de ter valor. Porque quem conhece a sua identidade em Cristo não precisa ficar brigando por posição, entendeu? Quem sabe quem é, não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. E outra coisa, contenda não é um dom espiritual, viu? Tem gente que parece ter recebido um chamado específico. Onde chega, cria uma reunião, onde conversa, nasce uma interpretação, onde passa, alguém sai magoado. E depois diz, eu só falei a verdade.
Meu irmão, talvez você precise de menos coragem para falar e mais sabedoria para saber ficar calado. Lá em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor. Nem toda provocação merece resposta, nem toda opinião merece debate, e nem toda situação precisa virar uma guerra. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é respirar fundo, orar e dizer: eu não vou entrar nessa. Porque o diabo, ele não precisa destruir uma igreja sozinho quando consegue convencer os próprios irmãos a brigarem entre si. E aqui está uma pergunta. Precisamos fazer essa pergunta hoje. Eu sou parte da solução ou estou trazendo mais problemas? Quando eu chego, o ambiente melhora ou piora? As pessoas se sentem acolhidas ou julgadas por mim? As pessoas se sentem seguras para conversar comigo ou precisam medir cada palavra? Eu ajudo a aproximar pessoas de Cristo ou o meu comportamento faz as pessoas se afastarem? Porque talvez você esteja orando: Deus, usa-me para ganhar vidas. E Deus esteja dizendo: então comece tratando bem as que eu já coloquei perto de você. Antes de pedir uma multidão, aprenda a cuidar de uma pessoa. Antes de querer liderar uma rede, aprenda a amar quem está ao seu lado. Antes de querer corrigir todo mundo, permita que Deus corrija você. Antes de dizer que o inimigo está atacando, faça um check-up no coração. Pergunte: eu preciso pedir perdão? Eu fui arrogante? Eu fui injusto? Eu falei demais? Eu criei uma situação que poderia ter evitado? Eu estou defendendo a verdade ou meu orgulho? Essa é uma oração que pouca gente gosta de fazer. Senhor, mostra-me onde eu preciso mudar. Porque é muito fácil pedir para Deus mudar os outros. Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, muda aquele irmão lá, muda aquela irmã ali. E Deus está dizendo: vamos começar por você? Igreja, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas ensináveis. Pessoas que conseguem reconhecer erros, pessoas que sabem pedir perdão, pessoas que não precisam estar certas o tempo inteiro, pessoas que não usam o inimigo como desculpa para não assumir responsabilidade, pessoas que entendem que caráter vale mais que cargo, humildade vale mais que título e amor vale mais do que vencer uma discussão. Então hoje, Deus fala com você. Não pense em quem deveria ouvir essa mensagem. Apenas receba ela, porque talvez a maior batalha espiritual de hoje não seja contra o inimigo, talvez seja contra o nosso próprio orgulho, e talvez a libertação que Deus quer fazer não seja de um demônio, talvez seja da necessidade de sempre ter razão. Que Deus nos livre de sermos pessoas que sabem falar de Jesus, mas não sabem tratar pessoas. Que Deus nos livre de sermos conhecidos pelo cargo, mas desconhecidos pelo caráter. Que Deus nos livre de sermos tão preocupados em provar que estamos certos, que acabemos afastando pessoas que Jesus morreu para alcançar. E que quando alguém entrar nesta igreja, não encontre apenas um lugar bonito, uma boa pregação ou um excelente culto, mas que encontre pessoas que fazem Jesus ser recebido através delas. Porque no final, eu prefiro ser lembrada como alguém que aproximou pessoas de Cristo do que como alguém que ganhou todas as discussões. Prefiro perder um argumento e preservar um irmão do que vencer uma discussão e ferir alguém. Prefiro dizer me perdoe do que passar a vida inteira justificando o meu erro. E se alguém perguntar: mas e o inimigo? Aí você me quebra. Nós sabemos que ele existe, mas hoje eu não vou colocar na conta do inimigo aquilo que Deus está me chamando para colocar no altar. Porque nem tudo é ataque espiritual. Às vezes é consequência, às vezes é imaturidade, às vezes é orgulho, às vezes é falta de humildade. E às vezes é simplesmente Deus dizendo: filho, você precisa mudar. E quando Deus mostra, não se faça de vítima, viu? Apenas mude, porque quem realmente quer crescer não pergunta apenas quem está contra mim. Pergunta: Senhor, o que ainda precisa ser transformado em mim? Se esse vídeo falou com você, compartilha e envia para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra.